Sobre o papel da poesia na vida das pessoas hoje é uma coisa curiosa, porque o que o senso comum nos diz é que a poesia não tem importância nenhuma, não tem papel nenhuma. E acho até que muitos dos poetas incorporam esse discurso derrotista, pessimista, de que a poesia é para a minoria mesmo. Então, quer dizer, a poesia acaba virando um jogo de salão para iniciados e... Enfim, essa é uma visão da qual eu discordo completamente. Eu acho que o papel da poesia na vida das pessoas hoje é central, sempre foi e continua sendo, na minha opinião. Porque a poesia, eu sempre gostei de pensar o poeta como aquele que problematiza a linguagem. É aquele que faz um uso da linguagem que escapa aquele uso do dia a dia, que escapa daquela linguagem referencial que a gente usa no dia a dia para pedir uma pizza, para atender um telefonema, para conversar com um colega de trabalho, enfim, essa linguagem que a gente usa no cotidiano. O que o poeta faz, na verdade, é um uso que, por mais que o poeta aborde questões cotidianas, por mais que o poeta tenha um projeto que busque abarcar um vocabulário contemporâneo com questões atuais e cotidianas, eu acho que o uso que o cara faz, que o poeta faz da língua e da linguagem de maneira mais ampla, né, porque é um uso que escapa a esse uso convencional. Então, pegar a linguagem e colocar ela para funcionar de uma forma diversa. A linguagem, se você pega um poema e a forma como você está falando, se colocando num poema e usa aquilo no cotidiano, fica uma coisa estranha, justamente porque o poema ele tem essa questão do artifício. Ele é feito para funcionar, para produzir outros tipos de efeito, para, de fato, enfim, problematizar mesmo a linguagem. Então, uma vez que as relações humanas elas são todas permeadas pela linguagem, a linguagem ela infiltra mesmo, ela é uma infiltração, ela tem tudo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo tem linguagem no meio. Até aquilo que não existe, até o indizível, existe a palavra indizível para dizer. Até o que não existe, o nada, você tem uma palavra. A linguagem ela é foda, ela chega ela vai infiltrando em tudo, ela tá presente em todas as esferas de atividade humana. Então, a partir do momento em que o poeta problematiza a linguagem, que é esse mecanismo poderosíssimo que está presente na vida de todas as pessoas, quando o poeta coloca em xeque o funcionamento dessa linguagem, ele está fazendo uma crítica por dentro, né? Ele está criticando as coisas por dentro, que é a fundação mesma das coisas, que está na linguagem. Então, fazer poesia propor novas visões, propor problematizar mesmo tudo aquilo que a gente, todas as convenções. No meu livro mais recente, o Mastodontes na Sala de Espera, ele trabalha muito com isso, com noção de pertencimento, com noção tem um poema que chama Medida, que fala da média, que fala toda essa homogeneização das coisas, toda essa uma noção que a gente tem de que as coisas são assim, tem uma tendência a naturalizar aquilo que as coisas tal como elas estão hoje. Eu acho que a poesia ela entra justamente aí, por isso que talvez incomode. Bom, nos meus poemas eu uso muito essa questão do insólito, do nonsense, do absurdo, do humor. Para algumas pessoas isso soa meio gratuito, para algumas pessoas acham que é piada, enfim. Eu encaro o humor, o nonsense, essas coisas de forma muito, muito pragmática, assim, muito prática, porque são formas, para mim, de questionar mesmo isso que está estabelecido, porque a gente tem uma tendência a achar que as coisas sempre foram assim, sempre estiveram assim,
era assim antes de mim, era assim, vai continuar sendo, e tudo que me resta é continuar vivendo do jeito que eu sempre vivi, e pronto. Sendo que a gente não se dá conta de que tudo, as coisas que estão aí, elas são como são, porque a gente trabalha diariamente para que seja assim. É uma construção diária, sucessiva, permanente, nossa, para que tudo, para que o mundo funcione dessa forma. Eu não estou falando só de política, de questões macro, eu estou falando do micro também, estou falando de questões comportamentais, estou falando da questão de como a gente se relaciona com outras pessoas, como a gente se comporta no dia a dia, o que, que nos preocupa, o que, que não nos preocupa, o que tem valor, o que não tem valor. Então, o, o humor, para mim, na minha poesia, o, o insólito, o nonsense, essas coisas todas, elas funcionam justamente como mecanismos para poder quebrar um pouco, sabe? Eu acho que na poesia é possível você mostrar, a partir do momento que você problematiza a linguagem, a partir do momento em que você faz um uso que não é o uso convencional, você também está problematizando o mundo, já que o mundo é construído em cima de linguagem. Então, no poema, é possível falar, é uma das formas que você tem de chegar para as pessoas e dizer, olha, é assim, 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 você naturaliza isso, mas isso é uma construção nossa. E aí no poema, você faz o mundo funcionar de pernas para o ar e a pessoa, às vezes, estranha aquilo, mas, por outro lado, ela vai pensar e vai começar a questionar, a se questionar também. Na minha poesia. Um amigo, há um tempo atrás, me perguntava por que você usa tanto animal? Seus poemas têm leitão, tem frango, no último livro tem frango assado, tem lesma, enfim. E aí é um deslocamento que não é nem geográfico, né? Entre frango e rango tem um lugar, tem um deslocamento, e tem um deslocamento brusco, porque a forma como a gente se relaciona com os animais, eu gosto tanto de usar animal nos meus poemas, é uma questão que pega lá desde a fábula, na antiguidade, do ser humano se espelhar, se colocar os animais em situações que são tipicamente humanas, mas ao mesmo tempo você vê, por exemplo, como a gente se relaciona com os animais, que eles são, ao mesmo tempo, eles são nossos escravos e são nossos companheiros. Né? Um cavalo que você usa para puxar a carroça e o gato que você tem na sua casa. Eles são deuses e, ao mesmo tempo, eles são nosso alimento. Eles são amigos e, ao mesmo tempo, eles são inimigos. São aqueles que podem te atacar. Então, assim, o ser humano ele tem uma relação com os animais que passa por isso aí. Né, que vem também, é uma coisa até arquetípica, assim, né, a questão dos animais como deuses, né, que vem desde a antiguidade também, de todos os povos tem isso, dos totens, enfim. E como uma coisa pode ser uma coisa tão banal, tão cotidiana quanto um frango assado, e pode ser um deus também, e pode ser o gato que está aqui com você. E aí, mais uma vez, é isso, é ver as coisas sobre vários ângulos, problematizar como que as coisas em geral são mais complexas do que a gente... Se você começa a investigar, a pensar, a dar voltas em torno daquilo ali, você vai ver ângulos que você nunca tinha se dado conta. E aí, nesse sentido, existe um lugar assim, entre frango e rango. Né? E que lugar é esse? Que espaço é esse? É um espaço geográfico, um espaço simbólico? É, então, tem toda uma questão para se pensar aí e fazer um link entre os dois poemas. Bom, vou ler um poema que se chama Medida. Ele está no meu livro mais recente, que é o Mastodontes na Sala de Espera, que é esse livro aqui. Saiu em 2011, pela editora Crisálida. E vamos lá. Vivo o que se pode chamar de uma vida média. Na escola, sempre me esforcei para alcançar a média. No trabalho, sempre fui um funcionário médio.
Meu desempenho nos esportes nunca excedeu a média. Fui um marido médio, um amante médio, um filho médio. Sou um sujeito de mentalidade mediana. Com alguma sorte, me mantive na média. Tenho um fôlego de alcance médio. Fico constrangido com a possibilidade de ultrapassar a média. Nunca esperei das pessoas nada além da média. Penso o que pensa o brasileiro médio. Antipatizo com aqueles que pairam acima da média. Meus medos e receios sempre estiveram dentro da média. Meus sonhos de consumo nunca fugiram à média. Meus desejos e fantasias estão todos na média. Os meus ossos, se bem organizados, caberiam numa caixa de tamanho médio.